mas não tão uma revisão, porque são muitos tópicos que a gente passou. Mas vou trabalhar mais o que a gente vai encontrar durante a prova. E, primeira coisa, pergunto se vocês fizeram exercício. Fizeram? Não? Mais ou menos? E a sala impera o silêncio. Já adiantando, teremos uma questão. Aqui está piscando. Especificamente sobre o exercício. Pronto. Então, a gente tinha esse exercício que eu passei para vocês na aula passada, muito semelhante aos que a gente vinha resolvendo, porém ele tinha só um detalhezinho nesse final aqui, né? Considerando que a empresa possuía um crédito. Então, períodos anteriores, sobrou um valor que a gente também podia compensar nesse período. Então, na prova, o que eu aconselho vocês? Copia essas informações de nota e joga no Excel. Vai facilitar muito a vida de vocês. Professor, mas eu vou poder entregar o Excel? Vai. Então, a questão específica do cálculo ela vai ser no formato discursiva, com possibilidade de anexar arquivo. Então, se vocês resolvem no Excel, é mais coerente do que vocês já passarem o Excel para mim, não precisar ficar transcrevendo nada no AVA, ficar tendo retrabalho, né? Então, o exercício... Pode falar. Eu não estou conseguindo achar essa planilha aí, professor. Está no AVA ali, está no exercício, onde é que está? Eu não estou conseguindo achar. Essa planilha? É. Na semana 9, que é a aula de hoje, ela ainda não está. Na semana 8, eu coloquei junto com os slides. Ah, tá. Eu sempre coloco junto com o slide da aula para ficar padronizado, né? Para vocês, eu preciso daquele material. Já sabe que está naquela pastinha no AVA. Assim como a hora que a gente terminar essa correção, na hora que eu for disponibilizar o vídeo, eu vou colocar também essa correção lá no AVA. Olha que moleza para vocês, né? Praticamente já tem um pré-gabarito para fazer a prova. Então, preciso achar a planilha para lembrar o que o professor fez. Entra na aula, eu até esqueço o nome da pastinha que a gente utiliza. Peraí que a gente já vai lembrar. Chegamos na 8, mas entrei na 7. Mas na 7 eu também coloquei. Vem aqui na pastinha material de estudo, na hora que clicar nela vai constar. Daqui eu não coloquei.
Não lembro se a gente corrigiu o exercício, mas vai ficar junto aqui com os slides. Então fica na pastinha material de estudo. Eu sempre esqueço o nome dessa pasta. Então o exercício é semelhante ao que a gente resolveu na aula passada. Então a gente está trabalhando no fechamento de uma indústria. Então a indústria de montagem de eletrônicos limitada trabalha especificamente com equipamentos eletrônicos e, por ser montagem de equipamentos eletrônicos, ela é contribuinte do IPI. Então, durante o mês de agosto, a empresa efetua as seguintes compras e traz uma relação de notas fiscais de compras com os seus devidos produtos. O professor sempre vai vir separado os produtos? Eu preciso sempre discriminar o produto? Sempre. Por quê? Qual que é a característica do IPI para sua tributação? Ela é particular a cada produto, não é? Quem lembra qual o código que a gente precisa para fazer essa busca? Que é um código universal. Não. Universal é meio amplo demais, né? Mas ele é único no Mercosul. NCM. A gente precisa da NCM de cada produto para conseguir efetivamente fazer a classificação tributária. Então, a gente vai lá na TIP, que é a tabela de incidência do IPI, e pelo NCM a gente encontra cada alíquota do produto. Então, sempre, falou em tributação de IPI, falou em tributação de ICMS, cada NCM, cada produto tem a sua alíquota em particular. Em geral, as principais alíquotas ou é zerado, quando é um benefício que o governo tenta fomentar o desenvolvimento de algo, 5%, 10% e 15% são as principais faixas tributárias do IPI. No mesmo período, a gente teve uma relação de vendas. Então, as nossas vendas foram pela nota 35 até a 40, e cada item com o seu devido valor de venda e o seu imposto. Então, a classificação do imposto de acordo com a NCM. E com base nessas movimentações, encontre o valor do IPI a ser destacado nas notas de entrada e de saída. Bacana. O valor a ser cobrado dos clientes e o valor a ser pago para o fornecedor. Por que a gente faz esse cálculo? Qual que é a principal característica do IPI? Lembra dessa característica? Na verdade, ele é o único até que tem essa característica, que a gente tem duas classificações para tributos em relação à cobrança. Ele pode ser considerado um imposto por dentro e um imposto por fora. O IPI ele é considerado o quê? Por dentro ou por fora? Tem que ser uma prova dessa. Ninguém lembra? Ele é o dito. Pode falar. Por dentro. Não, ele é o único por fora. É o único. Então, dentro do valor que a gente tem do produto,
a gente acaba acrescentando o valor do IPI. Então, a gente comprou um produto de R$100 com R$10 de IPI. A gente vai ter que pagar para o fornecedor R$110. Já o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, apesar de não ter passado por eles ainda, eles são chamados os impostos por dentro. Então, do valor que a gente cobra, por exemplo, aqui, do produto 4 da nota 40, 1.200, aqui já constaria o ICMS, se fosse serviço, ISS, PIS, COFINS. Então, eles já estão embutidos no próprio valor do produto. O único que é o diferente é o IPI. Ele que é o que a gente tem que tomar cuidado nessa história de por dentro e por fora. Então, já tem uma questãozinha aí para vocês. Né? O IPI é o tal do imposto por fora. Por isso que a gente vai fazer esse cálculo. Então, a gente primeiro encontra o valor do imposto. Como que a gente calcula o valor do imposto? Base de cálculo, então, produto, valor do produto, vezes a alíquota do imposto. Então, igual valor do produto vezes a alíquota. Então, nesse produto de número 1, item 1, vai ter uma cobrança de R$35 de imposto. Fiz essa fórmula. Não quero digitar tudo na mão. Vou aumentar aqui. Fiz na mão a primeira fórmula. Eu posso vir aqui nesse cantinho do Excel, onde tem esse quadradinho destacado, e arrastar a fórmula. E ele já vai me dar toda a repetição de cálculo, né? Base de cálculo vezes a alíquota de IPI. Mas tem que grifar a primeira linha, né, professor? Para aparecer o sinalzinho lá. Olha lá, vamos refazer aqui. Você fez a primeira fórmula, certo? Certo. Deixa ali marcado na célula que você fez. Então, clica em cima com o cursor, aí ele vai aparecer o quadradinho meio esverdeado, né? Uhum. E se reparar, no cantinho inferior direito, tem um quadradinho destacado, não tem? Parece um pontinho destacado. Isso, a gente passou por cima com o mouse, ele faz uma cruz. Aí é só clicar com o botão esquerdo do mouse e puxar até onde a gente quer que a fórmula seja arrastada. Até onde a gente quer copiar a fórmula. Pronto, ele copiou toda a fórmula para a gente. Isso é uma maravilha, né, gente? Mas para aparecer a cruzinha tem que grifar a primeira linha inteira lá, né? Você só clica em cima. Só clica em cima, beleza. Tá, por exemplo, o cursor está aqui agora, né? Quero deixar destacado essa célula. Eu vou, só clico nela, pode ver que o destaque foi para lá, aí é só arrastar na hora que aparecer a cruzinha. Beleza, obrigado. De nada. Tá aqui só para deixar bonitinho. E agora? O que a gente vai precisar fazer? Eu vou copiar essa célula que elas estão mescladas e colar aqui. Fermentação. E o valor da nota fiscal. O valor de cobrança. Quanto que eu vou ter que cobrar, ou nesse caso aqui, que é as entradas, eu vou ter que pagar para o meu cliente, para o meu fornecedor, desculpa.
valor dos meus produtos mais o valor do IPI. Preciso desse cálculo. Justamente por ele ser o chamado imposto por fora, né? Ele vai somar o valor do IPI no valor total da nota fiscal. Então, eu posso fazer a soma dos produtos, fechar o parênteses, mais a soma do IPI. Se não fechar o parênteses, não dá certo, né? Então, eu posso somar esses itens, mais o seu respectivo imposto, valor da nota fiscal, 2.367,50. Olha quanto que subiu em relação ao total dos meus produtos. Os produtos, parece pequenininho aqui embaixo, né, a soma, dá 2.200. 167,50 é só a tributação que vai para o governo federal. Então, lembrando, IPI é de responsabilidade de quem? Do governo federal. ICMS, responsabilidade de quem? Aí que gera um grande problema até na tributação do ICMS, governos estaduais e Distrito Federal, né? Então, a gente tem uma variedade de legislação muito grande, porque cada estado faz o seu. E ISS é de responsabilidade tributária de quem? Aí vira maluquice completa, porque é dos municípios a responsabilidade. Então, cada município vai fazer a sua legislação. Então, trabalhar com ISS aqui, ou em centros igual Curitiba, é um grande problema, né? Por quê? Quantas cidades a gente não tem em volta? Então, cada cidade tem uma legislação. Então, a gente tem que ficar olhando várias legislações para poder falar de ISS. Mas voltando, para totalizar, a gente faz o mesmo processo. Soma, abre parênteses, seleciona o valor dos produtos, fecha parênteses, mais soma, abre parênteses, seleciona o valor do IPI, fecha o parênteses, a gente encontra a nota 958, com o valor de 3.475. A mesma coisa a gente vai fazer a nota 321. E 462,50. Só IPI 872,50 e faço a mesma coisa para a última nota. Soma, pego o valor dos produtos e vou somar com a soma. É estranho, né? Somar com a soma do valor do IPI. Então, a nota 780 deve ter um valor de cobrança de 3.670. Difícil? Até aqui? Aí lembrem-se
Coloque uma linha final. Pode falar, Virginia. Não é difícil, professor. É só falta de praticar mesmo. Falta de... Tem que ter atenção ali, senão perde. Né? Cuidado com a atenção na hora de selecionar cada campo para não dar erro. Mas na prova vocês têm a tranquilidade de poder usar o próprio exercício como molde, né? Para poder remontar. Isso, querendo ou não, vai ajudar, né? Aí lembrem-se, façam uma linhazinha total e somem o valor do produto, o valor do IPI e o valor da nota fiscal, para saber o total movimentado no período de cada um dos 3 itens. O valor do produto, vou fazer a soma e pego todos os produtos que foram comprados no período. Fecho parênteses, 12.900. Agora, quanto teve de IPI? Selecionar tudo. Fecho parênteses. 1.167 foi só de imposto. E do valor a pagar dos fornecedores, a soma, a gente seleciona os campos que a gente fez do total da nota. Aqui é só ampliar um pouquinho, 14.147. Mas olha que valorzinho alto, né, que dá. Não dá os 15%, mas se a gente dividir, quase 10% de tributação de IPI. É o que gira em torno das empresas. Então, hoje, se a gente compra de indústria, a gente paga nessa faixa de 10% a mais do produto. A gente acaba tendo que arcar com mais 10% para poder sustentar o governo. Isso que assusta os empresários, né? Por isso que empresário estrangeiro não gosta muito do sistema tributário brasileiro. Ele é muito caro. Entradas, está feito. Fazemos o mesmo processo para saídas. E aqui, o primeiro passo, então, é o quê? Encontra o valor do IPI, ou destaque do IPI, vocês podem escolher o nome. A gente vai fazer a multiplicação, 150 vezes 5%. Então, nessa nota, o item 1 tem 7,50 de destaque de IPI. Vou arrastar, já para facilitar a nossa vida, tem o destaque de todos os produtos referente ao IPI. Faço a mesma coisa, posso até maneira simples, apago o número que tem dentro, vamos somar o valor dos produtos com a alíquota. Então, o que a gente vai encontrar? O valor da nota fiscal. O que a gente vai cobrar de cada cliente? Vai ser a soma também dos produtos mais a soma do IPI. Peguei os produtos do IPI,
um parênteses, senão o Excel não vai entender. Fiz essa soma, vou ter que receber, nesse caso, né, 1.585 de imposto. A mesma coisa eu vou fazer com a 36. Para 1.620. Nota 37, 5.840, igual a soma, produto, mais soma, pega o valor do IPI, o total da nota fiscal, então, só para a gente ter noção, de 1.800 a gente vai ter que cobrar do cliente 1.957. Justamente por essa característica do IPI ser um imposto por fora. Ele é o único imposto que a gente tem por fora. Pode falar, Ribeiro. Na saída você está somando o valor do produto e mais o valor do IPI aí. Aqui, a gente vai pegar o valor do produto. Então, aqui tem 1.800, né? Dá para ver aqui embaixo, pequenininho. E do destaque do IPI, 157,50. Somando os dois, é o valor que eu vou cobrar do meu cliente. Por que não soma o primeiro lá? Como assim? Não tá somando tudo ali daquela zona ali? A coluna? Eu peguei o valor dos produtos das notas, de cada nota. Então, aqui deu 1.800 mais o respectivo IPI. Ah, tá, é que o primeiro não destaca, né? Ah, beleza. Então, aqui, a gente vai somar o total dos produtos de cada nota, mais o seu imposto. Para poder falar, olha, vou cobrar de você 1.957,50. Sendo que 157,50 é do IPI. Então, quando a gente pega a nota fiscal, ele vem em dois campos, logo na sequência, um em cima do outro. Valor dos produtos e valor da nota fiscal. Quando a gente não tem IPI, esses dois campos eles têm o mesmo valor. Se a gente tiver a cobrança de IPI, esses dois campos eles são diferentes, o valor é diferente, porque a gente tem a soma do tributo. Por que mesmo? Porque ele é um imposto por fora. É o único que tem para fazer a diferença. Aqui os três itens, o valor do produto, a soma dos três itens que a gente tem de tributação. Eu vou cobrar 2.920. E por último, a soma da nota 40 mais a soma dos respectivos impostos. Então, essa nota teve uma cobrança de 2.740. Tem um aumento ali de 240 por causa da tributação. Façam um total. Quanto que teve produtos? Todos os nossos produtos vendidos totalizaram 18 mil, mais
O governo tem a parte dele, então, mais 1.512 a empresa tem de débito no IPI. Então, a gente vai cobrar desses clientes R$19.662,50. Então, do nosso exercício, a gente já teria respondido o item 1, qual o valor do IPI de cada nota, tanto da entrada quanto da saída, quanto o valor que a gente vai cobrar do cliente e valor que a gente vai cobrar de fornecedores. Agora a gente só precisa ver se vai ter IPI a ser pago no período e quanto que vai ser pago. Então a gente pode colocar nomeado aqui entradas, saídas, e a apuração do IPI. Apuração do IPI. Que informação que a gente precisa? A gente precisa saber quanto que a gente teve de crédito. Créditos. Créditos. As compras. A gente teve crédito na compra? Como a gente é contribuinte do IPI, todo o valor que vem destacado em nota de fornecedores nossos, a gente vai poder se creditar. Então, a gente tem 1.167,50 de crédito. 1.167,50 de crédito. Os débitos. O valor que a gente deve imposto referente às nossas vendas. Opa, a gente teve um destaque de 1.512. 1.512,50. 1.512,50. Porém, agora a gente tem uma característica especial nesse exercício. No mês anterior sobrou dinheiro. Então, a gente pode colocar aqui em cima, vou puxar aqui embaixo, saldo anterior. Tranquilo, Luiz, depois só assista a revisão. Bom, eu vou dar uma pincelada nos pontos que vai cair, para você ficar mais tranquilo para a prova. Saldo anterior, eu tenho R$200. Então, o valor a ser pago pode ser o quê? Vocês podem calcular. Peguem os débitos menos o crédito das compras. E como a gente tem o saldo anterior, menos o saldo do período anterior. R$145. Lembrando, se o resultado positivo desse cálculo, aqui cálculo, débitos, créditos, menos saldo
credor meses anteriores. Se for positivo, o que ele vai resultar para a gente? Imposto a pagar. No nosso caso aqui, mesmo descontando o 1.167 e o R$ 200, ainda vai ficar faltando a empresa recolher para o governo 145. Isso por causa do efeito da não cumulatividade, né? Poder aproveitar do imposto que foi recolhido nessas notas de compra. Esse é até um dos princípios do IPI, né? Da não cumulatividade. Mas se o resultado for negativo, ele representa o quê? Saldo por descontar em períodos futuros. Então, como a gente tinha essa informação, seria a mesma coisa que no mês anterior a gente tivesse feito esse cálculo e aqui chegasse a menos 200. Ficou ainda R$ 200 possíveis para a gente tomar de crédito, ou seja, para a gente descontar do nosso imposto a recolher no nosso período, no nosso próximo período. Nesse caso aqui, ficou como imposto a pagar. A gente vai ter que pagar para o governo mais 145 referente à apuração do período. Tranquilo? Mais ou menos? Esse 145 não vai ter que somar com 200 lá que estava sobrando? Não, porque vamos pensar assim. Deixa eu só salvar aqui. Ultimamente tem dado umas quedas de luz aqui no escritório. Vamos pensar assim. Se eu estivesse devendo para você R$ 200. Então, eu sou o governo, você é o contribuinte. Mês anterior eu fiquei te devendo. Aí, nesse mês, a gente foi fechar as contas. Você tem um direito comigo de 167. Então, eu estou te devendo 167, mas você me deve 1.512. Então, se fosse só da movimentação do período, a gente teria 1.512 menos 167. Seria uma dívida de 345 que você teria comigo. Mas como no mês passado eu fiquei te devendo 200, que é o saldo credor do período anterior, você pode pegar esses 200 e abater dessa dívida. Então, você vai poder pagar só 145, porque você vai utilizar esse direito. Ah, tá. Foi isso que eu falei, professor. Só não soube me expressar. Ah, tá. Não, eu nunca repasso a ideia para todo mundo, né? Para ter essa visão dele. É como se fosse uma dívida que eu vou poder descontar do valor que eu vou te pagar. Acho que eu perdi a parte que o professor fez isso. Mas tranquilo? Tranquilo, professor. Agora o Giovanni ele fez um comentário do LibreOffice. O LibreOffice não tem. Não é bem o Excel, né? Mas ele tem uma planilha eletrônica, não tem? É que ele tem sim, só que daí eu não sei se ele vai dar conflito com o Excel, tipo, pode, sei lá, sair alguma fórmula ou sair mal formatado daí. Eu não sei se é melhor eu mandar assim ou se eu mandar em PDF. Se quiser mandar em PDF, pode mandar, não tem problema. Beleza.
Na verdade, está livre. Lá na prova vai ficar livre para vocês colocarem quantos arquivos vocês quiserem. Então, na dúvida, Giovanni, eu quero mandar o Excel para ver se, de repente, tem alguma formulazinha que passou batido, que deu diferença no meu cálculo, mas eu queria que o professor olhasse para ter uma avaliação parcial. Né? Poder. Coloca os dois. Acho que eu vou fazer isso aí. Coloca tanto o arquivo do LibreOffice quanto o PDF. Beleza. Beleza? Valeu. Tá, gente. Essa é a questão que mais vale ponto na prova. A gente já fez bastante dela, né? Fez acho que 3 exercícios. Vai ficar nessa aula 9 esse exercício lá como uma espécie de gabarito para vocês. Não vai ter muita dificuldade. Acredito que não vai ser muito complicado. Só seguir o passo a passo que a gente fez aqui. Vai ficar com as fórmulas tudo bonitinho. De repente, vai que vocês só não alteram os valores aqui, já, às vezes já dá certo. E os outros assuntos, professor? O que vai cair? Tudo. Um pouquinho de tudo. Então, a gente vai falar um pouquinho desde da figura do planejamento tributário. Então, o que é o planejamento tributário, né? Vocês lembram o que é o planejamento tributário? A principal característica do planejamento tributário está nessa palavrinha aqui, ó. Lícita. Então, planejamento tributário é a forma lícita de reduzir carga tributária ou carga fiscal. Então, exige conhecimento, performance dos profissionais para conseguir desenvolver estratégia no ambiente corporativo, visando possíveis brechas da lei para a gente conseguir redução de carga tributária. Mas o segredo está aqui, né? O profissional tem que buscar o planejamento tributário, jogando, usar igual o Bolsonaro agora, cruz credo, dentro das 4 linhas da lei, mas tem que jogar, ou tem que planejar o desenvolvimento da empresa dentro dos parâmetros legais. Se não, a gente corre o sério risco de passar para crime tributário, ou a chamada evasão fiscal, né? A gente escuta muito em noticiário, a empresa praticou evasão fiscal, ali ele está cometendo a redução de tributo de forma ilícita, que é o perigo do planejamento tributário. Planejamento tributário, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre você estar dentro da lei e passar para fora da lei. Então, a gente tem 3 pontos que a gente busca dentro do planejamento tributário, que é evitar a incidência de fatos geradores, tentar operações onde não gere ou não crie fato que seja previsto em uma hipótese tributária. A gente já vai relembrar o que é hipótese tributária. Reduzir o montante tanto do tributo, da alíquota ou mesmo de base de cálculo. Eu não consegui nem evitar e nem reduzir o tributo. Eu posso também buscar retardar o tributo. Também é considerado planejamento tributário. Tudo que eu puder deixar de pagar hoje, de maneira lícita, para pagar no mês que vem, sem juros e multa, estou fazendo planejamento tributário. Isso me permite, dentro da empresa, trabalhar com o dinheiro em outras aplicações, em
outras finalidades. Então, de maneira bem resumidona, planejamento tributário é essa economia, essa redução de carga tributária através dessas 3 possibilidades. E sempre tomando muito cuidado com essa linha tênue que eu falei. A gente sempre, como planejador tributário, busca estar no processo de elisão fiscal, que são as condutas lícitas. Estão previstas ou não estão previstas, são brechas que a lei dá, mas que não me geram problemas. Eu não estou indo contra a lei. E o perigo é a gente passar para o lado ilícito, é onde a gente vai estar simulando, sonegando, praticando fraude contra o fisco. Aí a gente tem a previsão do crime contra a ordem tributária, a gente pode pegar até de 1 a 4 anos se a gente passa a adotar processos de evasão fiscal. Professor, mas aí cai na prova a figura do crime contra a ordem tributária? Não. Isso é muito direito, né? Mas a gente tem que ficar bem ciente, a gente tem que estar sempre do lado desse cara. Sempre tentar economizar imposto dentro da lei. Essa é a principal função da área de planejamento tributário. E não é tão fácil assim, né, gente? Porque a gente tem um emaranhado muito grande de legislação. Você tem que ficar procurando brechas nessa legislação a fim de ganhar, falar assim, ganhar dinheiro com a economia de imposto. Mas, claro, para a gente poder fazer qualquer processo de planejamento tributário, a gente tem que entender o nosso sistema tributário. Não tem como fugir disso. Então, a gente tem a repartição do governo, primeiro, entre os 3 poderes, seja na esfera federal, estadual, municipal, a gente sempre vai ter a área executiva. Ela não tem responsabilidade de legislar sobre tributos, ela tem a finalidade de executar os processos de cobrança. O legislativo, aí a gente encontra na esfera da União, Senado e Congresso Nacional, nos estados, a Câmara dos Deputados, né? Nos municípios, na Câmara dos Vereadores. Esses são responsáveis por legislar. Então, eles vão definir leis de como funcionam os tributos. E cada um tem uma competência. A Constituição define que tipo de tributo cada um dos entes federativos vão trabalhar. Então, tem impostos que são de responsabilidade da União, impostos de responsabilidade dos municípios, imposto de responsabilidade, eu falei dos municípios, né, dos estados, imposto de responsabilidade dos municípios. Quem define isso? Constituição Federal. Ela deixa bem claro quem legisla e quem assim, coloca em operação cada um dos tributos. E o tributo? O que é esse famigerado tributo? Não confundir com imposto, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória
Prestação pecuniária compulsória, o que é? Algo que, ocorrido por força de lei, eu sou obrigado a pagar. Ou seja, ninguém tem escolha se paga ou não tributo. Em moeda ou cujo valor possa nela se exprimir, ou seja, todo tributo vai ter que ser expresso em um valor em dinheiro, em real, que não constitua sanção de ato ilícito, isso é bem importante, ou seja, a tributação só pode ocorrer através de fatos considerados legais. Isso daqui, se não acontecesse isso, seria o sonho de quem pratica, por exemplo, o contrabando do Paraguai. O contrabando, ele é ilícito, né? Diferente do descaminho. Por exemplo, a gente está vindo com uma carga de cigarro do Paraguai. É contrabando, é ilícito. O sonho de qualquer contrabandista seria se ele parasse em um posto fiscal e o fiscal atuasse uma multa pela falta de recolhimento de tributo. Porque ele está transformando aquele ato num ato ilícito. Então, ali, quando ocorre o ato ilícito, o crime, o ente fiscalizador ele não pode nem pensar em autuação, ele tem que obrigatoriamente recolher o material, encaminhar para destruição e efetuar o processo de prisão de quem estiver efetuando esse tipo de descaminho. Descaminho é trazer algo ilícito sem recolhimento de imposto. Então, não pode jamais ser nada feito, nada, eu não posso cobrar tributo de algo ilegal. Seria a mesma coisa que eu cobrar tributo de vender maconha, não pode. Instituída em lei, então nada, isso por força da Constituição Federal, nada é feito no Brasil que não seja por força de lei. E cobrado mediante atividade administrativa e plenamente vinculada, ou seja, atividade do poder executivo. Então, quem descreve esse conceito de tributo é o artigo 3º lá do Código Tributário. Então, aqui, já acabei fazendo de maneira prévia essa análise, né? E a gente vai poder dividir esses tributos em 4 grandes classes. Tributos vinculados, tributos não vinculados, tributos mistos e tributos especiais. Os tributos não vinculados são chamados impostos. O que quer dizer esse não vinculado? Vocês conseguem lembrar isso? O não vinculado dá a ideia de que o governo pode destinar de acordo com a sua necessidade. Ele arrecada o tributo e vai destinar, aí entra o orçamento das entidades públicas, né, do Poder Executivo. Dentro desse orçamento, ele pode destinar para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para combate a processos ambientais. Ele vai poder destinar de acordo com a necessidade do seu plano executivo. Então, tudo que a gente começa com o I, Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI,
não tem vinculação. Tudo que o governo recebe de IPI, ele pode gastar como ele achar melhor. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, gasta como ele achar melhor. O IPTU para os municípios, ele vai recolher e vai gastar como ele achar melhor. Então, ele não tem uma vinculação dentro do orçamento público. Aí a gente tem taxas e contribuições de melhoria. Então, eles são efetivamente vinculados. Então, eles são recolhidos e destinados a um fim específico. Então, um exemplo de taxa. Vou pagar aqui a taxa de emissão de RG. Quando a gente vai fazer a emissão do RG, é cobrado uma taxinha, não é? Ali a gente tem um serviço vinculado. Então, a taxa ainda tem a característica de pessoalidade. A gente recolhe especificamente para uma prestação de um serviço para a gente. Mas tem a destinação específica. Ela é cobrada especificamente para uma atividade. E a gente tem as contribuições de melhoria. A gente tem basicamente, que é o mais conhecido, que é a cobrança de pavimentação asfáltica. Então, a gente cobra, o município cobra, ou o governo estadual cobra, geralmente isso fica a cargo do município. Vão asfaltar a minha casa, a frente da minha casa. Isso vai me trazer um benefício, pessoal, vai valorizar meu imóvel. Então, eu vou fazer uma contribuição referente a essa melhoria. Tributos mistos, a gente tem a figura das contribuições especiais. Ela é misto porque, apesar dela não poder ser indicada como não vinculada, ela não tem pessoalidade. Ela é cobrada para para realizar uma prestação de serviço para toda a população. Um exemplo. Contribuição social sobre o lucro líquido. É uma contribuição especial. Essa contribuição especial ela é destinada especificamente para a área de saúde. Então, o recolhimento de CSLL deve ser destinado para os gastos com saúde. Então, ele tem uma finalidade específica, mas de caráter geral, ou seja, para toda a população. E, por último, e bem raro, são os tributos especiais, os chamados empréstimos compulsórios. Ocorrem em períodos onde o governo precisa de caixa para uma atividade assim, extraordinária ou calamitosa, onde ele vai requisitar a contribuição da população para que ele possa atender essa demanda. Casos de guerra, calamidade pública, são os previstos em lei. Então, a gente separa os tributos nessas categorias. Imposto, daí vai ser aqueles que não têm a finalidade específica. Taxas e contribuições de melhoria, tem a vinculação específica e caráter de pessoalidade. As contribuições especiais têm a sua destinação específica, mas que vai servir a toda a população. E empréstimos compulsórios, os casos mais atípicos. E, na verdade, a única vez que eu vi
Previ quando era criança ainda, né? Foi no plano Collor, quando ele prendeu a poupança da galera. Aquilo ali foi feito através do empréstimo compulsório e de maneira irregular, né? Por isso que até que ele sofreu impeachment. O empréstimo compulsório ele não atendeu o segmento legal, a demanda legal que a Constituição Federal prevê. Além de conhecer tributo, a gente precisa conhecer os princípios tributários. E a gente separa em duas categorias, ou duas classes jurídicas. Primeiro, limite ao poder de tributar. Quem pode fazer cobrança de tributo? Aí a gente volta aqui atrás. As entidades executivas da União, dos estados e dos municípios, de acordo com o que é estabelecido pela Constituição Federal. Então, a gente encontra os limites de poder de tributar já nos primeiros artigos, ali no 148 até o 153, se não me falha a memória, da Constituição Federal, indicando quem é responsável, até o 156, desculpa, indicando quem são os responsáveis para cobrar ou para tributar determinados tipos específicos de tributo. E esses tributos seguem princípios constitucionais, ou seja, normas e formas de conduta que garantam um funcionamento seguro desses tributos, que não venha prejudicar ou que não venha criar a famosa insegurança jurídica. Só que coloquei dos limites de poder tributário, né, falando quem são os responsáveis. Então, no artigo 50, impõe limite ao poder do Estado em matéria tributária e acaba estabelecendo os princípios tributários. E quem são esses princípios? Primeiro, legalidade. O que é o princípio da legalidade? Só posso tributar algo que esteja previsto em lei. Não existe figura de tributação se não estiver expresso em alguma peça legal, alguma legislação. Primeira coisa, então, tributo só existe se tiver lei indicando que pode ser cobrado. Segundo, isonomia. Esse é aquele que faz um pouquinho de confusão. Isonomia leva a uma ideia de igualdade, né? Igualdade. Mas para o princípio tributário, isonomia, ele tenta tratar o quê? É a igualdade entre todos? Não, né? É a igualdade entre os com capacidade tributiva semelhantes. Então, tratar igual os iguais. É até engraçado falar assim, né? Tratar igual os iguais. Por quê? Todo mundo sabe que o Brasil é um pouquinho disparo em termos de distribuição de renda, capacidade produtiva, capacidade de gerar dinheiro. Então, a ideia é tratar com essas diferenças igualmente os que estejam em mesmas condições. Seria a mesma coisa de falar, tratar o rico, todos os ricos da mesma maneira, o ideal seria cobrando mais tributos, e tratar os mais, ou os menos abastados, igualmente, tentando facilitar a vida deles, diminuindo a carga tributária. Retroabilidade.
que será que é isso? O que é a irretroatividade ou irretroabilidade? Retroativo. Retroativo. O que é, lembra para vocês, retroativo? É algo que pode voltar ao passado? No caso da lei, ela é retroativa. Ou seja, toda mudança tributária, ela só é válida do momento que a lei entra em vigor em diante. Eu não posso voltar atrás. Ou seja, uma lei entra em vigor hoje, 29 de setembro. Tudo o que aconteceu antes de 29 de setembro e não está prevista nessa lei para cobrança de tributo, eu não posso voltar atrás. Não posso fazer cobrança de períodos anteriores. Então, a gente tem o princípio da anterioridade junto com essa figura da irretroatividade. Reserva de lei complementar. Isso vem por causa. Cadê? Eu escrevi aqui Constituição Federal. A Constituição Federal não consegue fazer a definição de todos os elementos para um tributo devido à complexidade tributária. Então, fica reservado pela Constituição Federal que todas as formas tributárias vão ter que ser definidas a sua operacionalização por força de lei complementar. Vou ter que ter uma lei indicando o que acontece ou o que é estranho. Mas a forma com que o tributo vai ser cobrada. Então, toda a legislação a gente encontra. Então, lá na Constituição falou do ISS. Cabe aos municípios tributar sobre imposto sobre serviços industrializados. Imposto sobre produtos industrializados, ou imposto, na verdade, é imposto sobre serviços prestados. Então, vai existir uma lei complementar indicando como que esse imposto vai ser colocado em prática. E a reserva de lei para renúncia fiscal, isso é uma garantia em relação ao orçamento público. Por quê? O governo pode fazer renúncia fiscal? Até eu vou aproveitar o gancho agora dos combustíveis. O governo do estado pode simplesmente falar, não vou cobrar mais o ICMS do combustível para deixar o combustível mais barato. Ele pode? Até pode. Desde que ele apresente o quê? Uma compensação de arrecadação. Eu tenho que ter uma outra fonte para poder suprir essa renúncia fiscal. Então, o governo não pode abrir mão das suas receitas de qualquer maneira. Então, dentro dos princípios tributários, por isso gera todo esse embate que a gente está vendo hoje sobre ICMS, os governos estaduais não podem fazer a renúncia fiscal, porque eles não vão ter de onde tirar dinheiro para cobrir esse benefício de não tributar combustível. E a imunidade tributária, daí também vem lá da Constituição Federal, é um indicativo que algumas entidades são imunes, aí, apesar de falar imunidade tributária, ele traz a imunidade somente a imposto. Alguns casos previstos como templos, que mais? Órgãos do próprio
próprio governo ou de esferas de governo diferentes. Então, o governo não cobra tributo de governo. O que mais? Venda de livros e periódicos, né? Não podemos esquecer dos periódicos. E papel destinado à impressão desses livros e periódicos. Aqui a gente encontra um grupo de imunidades tributárias. E dentro dessa figura da lei complementar, ela existe justamente para definir os elementos tributários de um determinado tributo. Então, as leis complementares, eles têm a definição de organizar como vai ser a cobrança tributária, trazendo quem são as obrigações tributárias referente àquele tributo. Então, quem cobra no determinado tributo e de quem será cobrado o determinado tributo. Então, ele define quem que é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo. Sujeito ativo é aquela pessoa responsável por cobrar o imposto, e sujeito passivo é aquele que vai ter que pagar o imposto. Então, é o contribuinte, é a gente, né? Acaba sobrando para a gente. E lá vai estar definido hipóteses de incidência. Hipóteses de incidência são aquelas figuras fictícias, vamos falar assim, né? São previsões fictícias de operações que gerem a cobrança de tributo. Então, tratando-se de possibilidades fictícias, quando alguém operar e se enquadre nessa hipótese fictícia, ele vai acabar incidindo em um fato gerador. Então, é a efetivação de uma hipótese de incidência. O fato gerador nada mais é do que a gente realizar uma hipótese de incidência. Realizar uma operação que se enquadre como uma hipótese de incidência. E toda a lei complementar vai definir esse fato gerador e essa hipótese de incidência. E também vai ter que definir, uma vez que para poder calcular um tributo, a gente precisa expressar ele em reais. A gente vai ter que identificar na lei complementar qual vai ser a base de cálculo, então, sobre o que a gente vai cobrar um imposto. A gente estava falando de IPI, então a gente vai cobrar sobre a industrialização. Além da base de cálculo, a alíquota. Então, qual percentual relacionado a essa base de cálculo vai ser considerado a tributação e para fins de determinante do montante de recolhimento. Então, aqui a gente chega efetivamente no valor a ser recolhido. Nem sempre a gente vai ter o montante a ser recolhido no mesmo valor da base de cálculo vezes a alíquota. Por quê? Pode ser que a gente tenha as hipóteses de crédito tributário e que façam com que exista diferença entre esses dois cálculos, né? É até o que a gente viu no exercício de IPI. E a gente tem a separação dos tributos. Dentro da tributação brasileira, a gente tem o tributo sobre consumo, é o que mais onera a população. Tudo que vai embutido nos processos de compra e prestação de serviço são tributos sobre consumo. Tributo sobre renda. Então, a gente tem aqui uma cobrança sobre a capacidade de geração de renda, seja da pessoa física, seja das pessoas jurídicas. Basicamente, é imposto de renda e contribuição social. A gente tem os tributos sobre patrimônio.
Então, recolhimento sobre bens que a gente tem, seja imóveis ou bens móveis, e encargos sociais. Então, aí são relacionados ao INSS e suas atividades correlatas, e todo mundo que não se enquadra nessas 4 categorias são os demais tributos. A gente tem inúmeros. Na verdade, a gente está, acho que em 96 tributos ao total. Então, tem alguns tributos que acabam entrando nesse limbo aqui, né? Nessa sobra de classificação. Um exemplo é a própria contribuição para melhoria, né? Essa contribuição que a gente faz para o asfalto. Ela não é uma contribuição sobre consumo, não é sobre a renda, não é sobre o patrimônio e também não é um encargo social. O IPI, como a gente viu há pouco tempo, eu nem vou tomar muito tempo de vocês. Ele foi constituído a primeira vez em 1934 e hoje ele é regido pelo Decreto 7212, conhecido como Regulamento do IPI, divulgado lá em 2010. Mas ele tem sua previsão na Constituição Federal, lá no artigo 153. 153 fala: compete à União cobrar impostos sobre. Aí lá no parágrafo 1º e 2º do inciso 4º, imposto sobre produtos industrializados. Então, compete à União a cobrança sobre produtos industrializados. Aqui ele ficou meio fora de foco o slide. Então, aqui é só uma consequência do IPI. Quais são os fatos geradores? Então, a gente pode ter o desembaraço aduaneiro, então, importando o produto em si de IPI, saída de estabelecimento industrial, ou, aí um caso que pouca gente acaba tendo conhecimento, a arrecadação de produtos apreendidos ou abandonados que são levados a leilão por parte da União. E a lógica da tributação do IPI, a gente vai cobrar sobre industrializados, mas para isso a gente precisa compreender o que é a industrialização. A gente tem a transformação, onde a gente pega um produto e obtém uma nova espécie de produto. O beneficiamento, então, modifica a função, utilização, acabamento ou aparência de um produto. O mais tradicional na indústria brasileira, montagem, reunião de partes e peças que resulte em uma nova peça ou um novo produto. O acondicionamento ou reacondicionamento, então a gente pega, às vezes, em grandes embalagens e fraciona, coloca em uma embalagem nossa. A simples troca de embalagem já é considerado um acondicionamento. E, por último, a renovação, ou mais conhecida como recondicionamento, que é pegar um produto deteriorado e transformar ele a ponto de voltar a condições de uso. Então, são os 5 casos de processos industriais que vão caracterizar industrialização para fins de IPI. E a gente tem a figurinha lá do fornecedor fazendo a venda para as indústrias. Esse valor a gente tem a cobrança de imposto. E quando a gente vende para o cliente, a gente também tem o destaque do imposto. E nesse processo de compra e venda pela indústria, existe a possibilidade
do desconto de crédito nessas operações de saída para a indústria. Igual que a gente fez no exercício, né? Fez as compras, a gente tomou crédito, a gente se aproveitou do destaque do IPI daquelas notas, na venda a gente acabou destacando o valor devido e depois a gente só faz a redução dos débitos menos os créditos. E o IPI ele tem um caráter seletivo, lembrem-se disso, ele é bem importante. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos, ou seja, o IPI ele pode ser mais caro ou mais barato, mais baixo, de acordo com a importância que ele tem para a sociedade. Então, exemplo, produtos de cesta básica são essenciais para a sociedade? Bastante, né? Desde o rico não consome tanto essa figura, mas o pobre precisa muito da cesta básica. Pela seletividade, a cobrança vai ser a menor possível. Agora, o uísque é essencial? Não, né? A tributação vai ficar mais alta por se tratar de um produto considerado supérfluo para a sociedade. Então, quanto maior for a essencialidade, mais baixo é a cobrança de tributação. Vem da seletividade aplicada ao IPI. A mesma coisa, o ICMS também é um tributo com caráter seletivo. E era isso que eu tinha para repassar com vocês. É muita coisinha que a gente tem para falar em tão pouco tempo, né? Mas a prova de vocês vai ser composta como? A gente vai ter uma questão valendo mais referente àquela apuração de IPI e questões de múltipla escolha, questões objetivas, tratando de todos esses pequenos assuntos sobre vamos falar assim, mais a área do direito tributário. Tá difícil? Eu acredito que não. Vocês, relembrando as aulas, pegando o material ali, vocês fazem ela bem tranquilamente. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo. Característica da minha avaliação. Eu não deixo nada com o tempo, tá? Eu abri a prova hoje, dia 1º, né? Que vai ser sexta-feira. Mas eu vou deixar o professor Cecílio para fazer por último. Eu acho que vou ter mais facilidade com ela, vou fazer primeiro as mais difíceis. Vocês vão ter total liberdade. Eu sei que tem professor que coloca tempo nas provas, né? Eu não faço isso. Eu boto. O tempo de vocês é toda semana de prova. A única coisa que vocês precisam lembrar é chegar no dia 7 dela e finalizar ela, né? Para ser enviada para correção. Fora isso, vocês podem acessar quantas vezes quiserem, desde que não finalizem a prova. Precisando também, qualquer dúvida, qualquer problema, a gente fica à disposição de vocês. Eu não sei se vocês têm meu contato. Não? Sim? Talvez? Nós temos sim, professor. Então, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. A gente, da maneira mais rápida possível, tenta esclarecer o que vocês necessitarem, o que vocês quiserem conversar. Tá bom? Beleza, professor. Então tá, gente. Eu vou deixar vocês aproveitarem o dia, um dia chuvoso, né? E a gente se encontra, então, que dia? Deixa eu ver aqui. Vocês vão estar bem descansados.
A gente se encontra lá no dia 13, né? Depois do feriado. Então, vai dar para puxar um pouquinho mais com vocês. Tá bom? Então, nos vemos depois do feriado da Padroeira do Brasil. Boa semana para vocês, gente. Boas provas. Minha prova, façam com calma, tá? Não precisa fazer na correria. Aí. Tá bom? Tchau, professor. Até lá. Tchau, Rivelino. Bom dia. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau, Giovanni.